nós temos um desafio, uma grande missão: reunir toda a juventude das Assembleias de Deus do Brasil na cidade de São Paulo em janeiro de 2017. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos um avivamento de verdade. Por isso, o mês de outubro inteiro será dedicado à oração e ao jejum. E cada dia a juventude de um estado estará clamando. E aos domingos estaremos todos juntos colocando esse propósito diante do Senhor Jesus. Consulte a liderança da sua cidade ou entre no site impactar2017.com.br. Vamos impactar o Brasil com as nossas orações. É chegada a hora. Impactar 2017. Apoio CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 3. A adoração após a queda. A paz do Senhor, meu irmão. Que bom estarmos aqui mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus e sairmos daqui mais sábios. Essa é a intenção destas nossas videoaulas. Fazer com que esse conhecimento se perpetue, se espalhe, viralize na internet para que todas as pessoas consigam acessar uma aula de qualidade e conseguir dar o melhor de si para que nós tenhamos jovens fortes, uma geração robusta, um grupo cada vez mais de pessoas cheias da alegria e da graça de Deus dentro de nossas comunidades. Lembre-se, professor, dar aula para os nossos jovens é um privilégio que Deus tem dado a você neste tempo em que tantos referenciais faltam, em que as pessoas precisam conhecer mais de Deus. Lembre-se, você é um instrumento que Deus tem utilizado nesta geração para fazer a diferença. Bem, esta é a nossa terceira lição. Nós estaremos falando sobre adoração após a queda. E na nossa orientação pedagógica, o objetivo dela é fazer com que você discuta com seus alunos o fio condutor da tragédia após a queda, da tragédia envolvendo Caim e Abel, que é o problema da inveja. Discuta com seus educandos, caro professor, que não existe inveja positiva. Lembre a eles que esse sentimento, na verdade, não foi do coração de Deus. Invejar o outro, desejar ser o outro, querer ser o outro, não é algo que vem do coração do Pai, não é algo da adoração. A ideia então é que após essa reflexão sobre inveja positiva, que não existe, você consiga demonstrar a seus alunos que é preciso superar tal momento. Talvez existam pessoas que carreguem dores. Talvez algum dos seus jovens já tenham vivido experiências que, em virtude de terem sido invejados, sofreram, assim como o justo Abel sofreu. Utilize esse momento de sua aula para orar pelos seus jovens. Seja um instrumento de bênção na vida de seus jovens. Não faça de sua aula dominical, da sua escola dominical, apenas mais um encontro, apenas mais um momento religioso na vida de seu jovem, mas que seja um espaço de adoração, que eles saiam de lá mais fortes e robustos, para a glória do Pai. Bom, a nossa intenção nesta lição, então, é tratarmos o relacionamento dos filhos de Adão como uma metáfora. Entendamos que sim, houve Caim, que sim, houve Abel. Estes personagens existiram, não há dúvida alguma. Mas para além de uma discussão histórica, para além de uma discussão simplesmente sobre esses personagens, façamos uma reflexão dos Abéis que sofrem em virtude dos Caíns injustos que os matam, que os destroem. Façamos uma reflexão como metáfora, como analogia de tantos Abéis que dentro de nossas igrejas sofrem perseguições por Caíns malvados, que apesar de estarem nos locais de adoração,
não adoram ao Deus verdadeiro. Bom, nossa lição então é dividida em 3 tópicos e o primeiro tópico é os primeiros anos após a queda. Qual é o objetivo específico desse tópico? O objetivo específico desse tópico, como está lá nos objetivos gerais de nossa lição, é tratar sobre o modo pelo qual se desenvolveu a vida de Caim e de Abel. Então você precisa lembrar de alguns detalhes que são muito interessantes e são imprescindíveis para a compreensão geral de nossa lição. Por exemplo, lembre ao seu educando que o nome Caim significa com a ajuda de Deus, auxílio do Senhor. Que Caim é, na verdade, o batizado porque Eva entendeu que o Senhor Deus não os abandonou. Que a saída do paraíso, mais do que um castigo, que a saída do Éden, que a saída do jardim de Deus, aquele paraíso na terra, não foi, na verdade, um castigo, mas foi um recomeço. Mas foi o plano de Deus agindo para salvar a humanidade que iria se perder. Por isso, quando nasce Caim, Eva entende, o Senhor me ajudou. Diga a seus alunos também que o nome Abel significa vapor ou efêmero, aquele que passa rápido, aquele que rápido vai. A ideia então é que você trabalhe esses 2 personagens, suas histórias, suas características, destacando bem a piedade e a justiça do bom Caim, do bom Abel e a impiedade e os problemas que carregava no seu coração o malvado Caim. Destaque as características, faça uma pesquisa, lhe ajudará muito. Faça uma pesquisa bíblica das passagens onde aparecem os nomes Caim, Abel e a partir dessa pesquisa você conseguirá construir uma lição bem rica para esse primeiro ponto, para esse primeiro tópico de sua lição. Entenda também que quando o momento do louvor torna-se um momento de dor, que é o tema geral de nosso segundo tópico, é talvez um dos momentos mais caros dessa lição. Penso que você deve estar muito atento com relação a isso. A entender, por exemplo, que é nesse instante, que é nesse momento da sua lição, que você deve destacar o caráter de Caim, que infelizmente, apesar de ter ouvido a voz de Deus, não obedeceu a Deus. Fale sobre isso. Fale sobre isso com seus jovens. Destaque para cada um dos seus moços e moças que não basta ouvir a voz de Deus e não basta entender a voz de Deus. É necessário obedecê-la. O verdadeiro adorador é aquele que compreende que o Senhor não o repreende por pura represália, mas antes o Senhor o ama e tenta acolhê-lo sempre e sempre. Neste segundo momento de sua lição, aproveite também para trabalhar a ideia de que Caim não estava predestinado a matar Abel. Essa perspectiva que tenta dizer que Caim não tinha escolha, Caim não tinha opção. Lembremos, senhores e senhoras, lembremos, amados irmãos, que Caim escutou de Deus uma advertência e Deus foi muito sincero a ele, dizendo que se ele quisesse, se ele se esforçasse, se ele vigiasse, ele não seria dominado pelo pecado. Todavia, o pecado já estava à porta, próximo, para tentar dominar o seu desejo. Infelizmente, Caim não obedeceu à voz de Deus. E a falta de obediência ao Senhor, a falta de adoração ao Senhor, gerou toda aquela tragédia. Por fim, trate ainda dentro dessa temática que o que acontece quando as pessoas não levam a adoração a sério. As tragédias que podem acontecer. Estar na igreja, louvar a Deus. Aproveite para tratar com seus jovens que são talvez ministros de louvor. Talvez são músicos. É um costume e tal, e tem acontecido em muitas das nossas igrejas, que os jovens lideram um louvor congregacional. Lembre a eles que aquilo é muita honra. Que eles não devem jamais menosprezar a grande honra que Deus os deu. Assim como Caim fez. Que apesar de poder adorar a Deus, não fez com o coração sincero. Professor Tiago, por que Deus não recebeu o sacrifício de Caim? Porque era um sacrifício de vegetais, enquanto o de Abel era de gordura animal? Não, queridos. Era por causa do coração, o coração perverso, o coração malvado, o coração que não obedecia à vontade de Deus. E isso já está posto, isso já está revelado dentro do texto sagrado, dentro das Sagradas Escrituras. Por fim, nós vamos para o nosso terceiro momento, que nos diz no terceiro tópico que Deus não fica inerte. Esse, sem dúvida alguma, é um momento de grande reflexão dentro da lição. É onde nós vamos perguntar sobre o problema da teodiceia. O que é a teodiceia? É o problema acerca da justiça de Deus.
é a discussão acerca da clássica pergunta que perpassa toda a Escritura: por que sofre o justo? Nós temos um Abel, adorador, fiel ao Senhor, que sofre a tragédia de ser covardemente assassinado por seu irmão. Onde está Deus diante de tudo isso? Lembre ao seu aluno, lembre ao seu educando: Deus não está morto. Deus não está calado. Deus entra na história e tenta o tempo todo fazer com que o justo prevaleça e com que o mal seja cada vez mais destruído. A grande verdade é que a morte de Abel, uma tragédia aos nossos olhos, foi o seu caminho levado para junto do Pai. Para Caim, infelizmente, o que houve foi sua condenação. O que houve foi um processo de sofrimento para ele. Por quê? Porque ele não obedeceu a grande e maravilhosa voz do Pai. Lembre então aos seus educandos que dentro da nossa comunidade, dentro das nossas igrejas, das nossas congregações, talvez eles já passaram também por momentos de traição. Sentiram como que uma facada em seus corações. Sentiram como que abandonados por Deus, como se Deus os tivesse esquecido. Lembre-os, eles não foram feridos por Deus. Deus não fere, Deus ama, Deus acolhe, Deus abraça. Lembre-os que, na verdade, Deus está o tempo todo livrando-os de qualquer e total investida do mal. Faça seu aluno compreender, faça seu educando compreender que o lugar dele é na congregação, que o lugar dele é na igreja, que nada nem ninguém pode ou deve afastá-lo da comunhão com Cristo, da comunhão com aqueles que Cristo salvou. Esse talvez é o malévolo plano do inimigo. Esse talvez seja o ápice do plano do nosso grande inimigo, fazer com que os nossos jovens saiam e que se perca essa nova geração que está na presença do Senhor. Caro professor, eu tenho certeza que a partir da meditação sobre Caim e Abel, seus alunos sairão mais cheios, sábios e prósperos da palavra de Deus. Utilize esse espaço da escola dominical, este momento do tempo de Deus para a sua vida e para a vida deles, como um espaço de crescimento. Que no nome do Senhor Jesus não haja entre vocês inveja. Caia toda a inveja a partir dessa lição que você vai ministrar e que eles se sintam amadurecidos e crescidos na presença do Senhor. Se você tem alguma dúvida, algo ainda não ficou claro, acesse os sites, os canais de comunicação da CPAD. Se você quer aprofundar um pouco mais o conhecimento a partir dessa lição, tenha então acesso ao subsídio da nossa lição que está posto no livro de apoio, Em Espírito e em Verdade, adorando a Deus a partir de uma leitura de um texto maravilhoso que lhe ajudará, feito especificamente para essa lição. E se é algo específico, se é algo pontual, se é algo mais relativo a esta aula, você pode mandar também um e-mail para mim. Você escreve para vtbrasilconz@gmail.com. Está aqui embaixo, você pode anotar e sem dúvida alguma estaremos à sua disposição para lhe abençoar. Professor, você é um instrumento de Deus para essa geração. Siga em frente, Deus é contigo. CPAD, a editora da Escola Dominical.